bioética animal, pesquisando sobre o luto o tutor e o luto do animal de companhia. Nesse grupo, eu estou com a ajuda aí da Letícia, super ajuda, e da coordenação também da Marta. A Marta é Marta Fischer, né, do programa de bioética da PUC, ela está me orientando nessa pesquisa, e a Letícia, estudante de psicologia do nono período, está fazendo o PIBIC conosco nesse tema, está em conjunto no projeto e está me auxiliando muito com cada etapa desse projeto. A Letícia está me ajudando muito. Que mais? A ideia do grupo é que a gente possa colocar livremente aqui as vivências desses lutos, falando, ouvindo, ou seja, a gente vai estar dividindo com todos os participantes as nossas experiências, nossos sentimentos, emoções, né? Que muitas vezes são muito semelhantes, mas eu costumo dizer, eu acho que até já viram no grupo lá, que é muito semelhante, mas o luto é uma coisa muito individual e de uma maneira muito individual para cada um. Dores, a gente vê que é assim, é mais assim, eu senti isso também, mas é um processo, o luto é um processo, não tem como pular estágios desse processo. Aí a gente vai fazer uma construção coletiva, né, desses dados, cada um passa o que passou, a ponta de partida, a frequência, e vamos conseguir fazer com isso, a Marta vai coletar todas essas nossas experiências, nossas conversas, e vai fazer um mapa mental, que no final nós vamos discutir juntos, né? Quais foram os sentimentos principais, as crenças, os valores, enfim, o que está governando aqui. O importante é que a gente fique completamente à vontade. Quem quiser aparecer na câmera aparece, quem não quiser não aparece. Quem quiser fazer o relato ou falar alguma coisa, fala pelo chat. A pessoa pode se identificar com o seu nome, pode usar nome fictício. O importante é que tenha liberdade para poder falar da sua dor sem se sentir constrangida. A gente vai ter um pedacinho de um vídeo do Clóvis Amorim, que é psicólogo é professor de psicologia da PUC e é especialista em luto. Ele é especialista em luto em geral, mas o depoimento dele ajuda a gente a ter uma ideia geral, né, como um todo do luto. E que mais? Eu acho que é isso. Não sei se a Marta tem alguma coisa mais que queira pôr, por favor. Não, só é isso mesmo. Deixa eu colocar o. Então, a gente vai passar esse vídeo mais como uma contextualização, né? Deixa eu só ver aqui, deixa eu só primeiro colocar. Travou. Letícia, vê se. Ah, você não tem o vídeo, né? Eu travou aqui meu computador, eu vou ter que dar um. Vou ter que desligar para voltar depois, tá? Então, eu vou ver se eu consigo aqui o vídeo. Se você tiver o vídeo, vá passando aí, por favor, que eu vou ter que sair.
A Tá Marta está passando, reiniciando lá. A Marta está reiniciando, por isso que ela saiu. Não tô não tá conseguindo passando abrir. ainda. Ainda não. Ah, tá. Então tá bom. Rosana, foi enviada no grupo lá do luto, antes da primeira oficina, a professora já voltou, já, Voltei. que eu não consigo abrir. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar. Ah, agora deu. Deixa eu aumentar o volume aqui. Rapidinho, tá, pessoal? Só pra gente. Olá, professora Marta, muito obrigado pelo convite, seus alunos, participantes aí do seu grupo de pesquisa, bem-vindos. Pois então, eu estou há muitos anos me ocupando da temática do luto. Nós tivemos a oportunidade de começar a estudar o luto há mais ou menos 40 anos atrás. Naquele momento, eu fazia estágio no Hospital Pequeno Príncipe, na clínica de hemato-oncologia pediátrica. Naquela época, 40 anos atrás, o número de crianças que eram tratadas de leucemia e outros tipos de câncer que vinham passou a fazer parte do nosso cotidiano. O luto aqui vai ser tratado hoje especificamente relacionado ao morte, os seus conceitos mais genéricos possível, como uma primeira aproximação do tema. Bem, quando nós pensamos no tema do luto, nós estamos pensando no tipo de sofrimento, de dor. O primeiro trabalho sobre luto foi de 1917, quando Freud, então, ainda sob efeito da Primeira Guerra, ou durante a Primeira Guerra, tudo de melancolia. Naquela ocasião, entendia-se que a pessoa, ao vivenciar o luto, poderia ter um luto normal, ou na época o Freud denominou de luto patológico. O luto normal, a pessoa passava por alguns dias ou meses de sofrimento, mas se reconectava com a vida, voltava a amar. Hoje, nós preferimos não mais utilizar a expressão luto patológico. Um dos nossos maiores pesquisadores é o Colin Parkes. Colin Parkes é autor deste livro, entre outros, Amor e Perda, as raízes do luto e suas complicações. E já nessa literatura mais atual, nós utilizamos a expressão luto complicado. Mas exatamente o que é o luto? A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando fingimos que ela não existe. Quando nós fingimos que a dor do luto não existe, nós estamos colocando um passo para a possibilidade, é um momento muito fecundo para o desenvolvimento do luto complicado, em suas diferentes modalidades. O luto adiado, o luto inibido. Então, quando nós vivemos um luto normal, nós precisamos entrar em contato com esta dor e vivenciá-la. Aqui estão alguns dos nossos referenciais no estudo do luto. O pioneiro foi Freud, ainda hoje vivo um pesquisador inglês, o Colin Parkes, o livro de Luto, Perdas na Vida Adulta, uma das obras mais completas que nós temos, e ainda nos Estados Unidos, o Lieberman. O Lieberman foi o teórico que estudou e desenvolveu o conceito de luto antecipado ou luto antecipatório, quando as pessoas ficam enlutadas, sendo que o seu ente querido ainda está vivo. No Brasil, nós temos a nossa grande dama, a professora Maria Helena Pereira Franco, e sua melhor obra, a mais completa, que representa uma síntese das suas pesquisas ao longo de 45 anos, se chama Luto no século XXI. Então, parece que a professora Maria Helena é ainda hoje a pesquisadora mais produtiva. Ela é do programa de pós-graduação de Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. Os seguintes foram seus orientantes e se tornaram também grandes pesquisadores da área.
João Paulo da Fonseca, Gabriela Caselato e a professora Nelly Felipe Freitas. Às vezes, quando sentimos a falta de alguém, parece que o mundo inteiro está vazio de gente. Lamartine. Então, o luto tem um pouco essa característica. A pessoa se sente esvaziada. O Freud vai dizer que o luto ele não afeta a autoestima. Tá? A autoestima do sujeito continua bem. O que vai afetar a autoestima é a depressão. Nós, como falamos no início, o luto ele pode ser compreendido de duas formas, ou ele tem duas faces. Uma das faces do luto é o pesar. Por isso nós usamos a expressão meus pêsames. É um complexo de pensamentos e sentimentos sobre a perda, que são vivenciados internamente. Em outras palavras, é o significado interno dado à experiência do luto. Então, a parte interna do luto, nós denominamos de pesar. Já a parte externa, quando você explicita, quando você externaliza essa dor, esse sofrimento, é um luto propriamente dito. Então, nós podemos afirmar que o luto é um pesar tornado público. Quando você se apodera desses sentimentos e pensamentos, você expressa e compartilha com aqueles que o cercam. O luto ele se configura com alguns tipos de comportamento, uma taxonomia comportamental. Então, é frequente, é comum que a pessoa enlutada chore, que ela fale sobre a pessoa que morreu ou celebre datas especiais. Esses são alguns exemplos. Mesmo que essa expressão se dê sem a presença de outras pessoas. Alguns autores propuseram dimensões das reações do luto. Essas dimensões elas foram classificadas em 5 grupos. A primeira dessas dimensões é a dimensão cognitiva ou intelectual. Que tipo de pensamentos a gente tem? A segunda dimensão é emocional ou dos sentimentos. A terceira é uma reação física. A quarta dimensão é espiritual ou da transcendência. E a quinta dimensão é social. Strobe, quando nos fala do nível afetivo, nos falam de um sentimento de depressão, de culpa, de raiva. Todas essas vivências afetivas são esperadas da pessoa enlutada. Quando, do ponto de vista comportamental, o enlutado pode apresentar agitação, choro. Do ponto de vista atitudinal, o indivíduo poderá trazer a baixa autoestima e o desamparo. Há também uma deterioração cognitiva, especialmente uma lentidão do pensamento. E mudanças fisiológicas e queixas psicossomáticas. Queixas psicossomáticas dificilmente são associadas a quadros enlutados. Isa Pommeiro Jaramilha, no seu livro Morrer Bem, nos apresenta um estudo feito na Colômbia, segundo o qual nenhuma das pessoas enlutadas que participaram do estudo que ela realizou relataram que o médico que elas consultaram fizesse alguma pergunta se elas estavam ou não passando por um processo de luto. Então, as reações físicas do luto, elas são menos identificadas, menos identificadas. Nós trazemos, principalmente nos anos 60, uma visão muito estruturalista do luto. Essa visão estruturalista, ela propõe fases ou estágios. O primeiro estágio, ou a primeira fase, é do torpor, que a pessoa não acredita que aquilo aconteceu, o seu ser amado morreu. Segundo, é a fase de anseio ou protesto, a pessoa fica desesperada, tem uma dor intensa. O terceiro, ela entra no nível de desespero, ela começa a se dar conta de que, de fato, a morte ocorreu e o indivíduo não vai voltar. E a quarta fase é a fase da recuperação, quando você se reconecta com a vida, você volta a viver com a ausência daquela pessoa. Muitos são os autores que propuseram o luto como processo, entre eles John Bowlby, Christina Randall, William Worden e a psicanalista inglesa Lily Pincus. Bem, durante a fase de torpor, ela pode durar algumas horas até semanas. Ela pode ser mesclada com acesso de raiva ou consternação. Enquanto que na fase de anseio ou protesto, como eu já disse, as emoções são muito fortes. Muito sofrimento psicológico, o enlutado pode apresentar agitação física. O que isso quer dizer?
Sentado está desconfortável, deitado está desconfortável, levanta, senta, deita, caminha. Isso é a agitação psicomotora. E também o enlutado fica à procura da pessoa perdida. Anda pelas ruas e tem a sensação de estar vendo aquela pessoa que morreu. Ou mesmo em casa, eventualmente tem a sensação que a pessoa chegou, bateu a porta. Tudo isso são percepções que denotam a procura pela pessoa. A fase de desespero geralmente pode levar a tudo que vai acontecer. O enlutado reconhece a imutabilidade da perda, o que torna essa fase ainda mais difícil, pois implica em desmotivação pela vida, apatia e depressão. É um processo lento e doloroso, que muitas vezes pode levar ao isolamento social. Existem filmes que mostram isso, né? Há um filme em que a mãe perde o filho de 3 ou 4 anos, e nesse filme, então, reencontrando a felicidade com a Nicole Kidman, a mãe recusa todos os convites sociais, uma vez que ela está enlutada, inclusive a participar de um grupo de apoio, porque ela não tem condições de interagir, de ter um relacionamento interpessoal. E a fase da recuperação, a depressão e a desesperança vão lenta e progressivamente, misturando-se com sentimentos mais positivos, vai ocorrendo a adaptação às mudanças e o investimento afetivo em novas situações e figuras de apego. Também é natural que tenham recaídas. Não é um processo linear. Finalmente, Gilbert, em 1996, se apossou, desenvolveu, construiu uma perspectiva do luto não sancionado. Aqui no Brasil, a professora Gabriela Caselato também se ocupa desse tema e tem trazido livros, artigos, onde ela aborda algumas dessas características. Geralmente, o luto não sancionado, não reconhecido, ele envolve estigma social, aquilo que pode causar algum embaraçamento para as pessoas envolvidas, envolve segredo, e esse segredo muitas vezes também leva a um isolamento social. Quando nós temos a falta de rituais do luto, hoje nós já dispomos de uma literatura significativa de quais foram as consequências da ausência dos rituais fúnebres durante a pandemia. O pesar não é expressado no momento da perda. A pessoa entra em um ativismo, começa a fazer muitas atividades e acaba por não entrar em contato com essa dor e com esse sofrimento. Recomendo a leitura do livro Processo Psicológico do Luto, Teoria e Prática. Nesta obra nós temos uma riqueza de abordagens e, principalmente no capítulo 1, os autores vão discutir se a ideia de estágios ela permanece ou se William Worden, um dos nossos grandes teóricos, vai propor atividades a serem realizadas na elaboração do luto, ele propõe 4, e não necessariamente estágios ou fases. Pois bem, nós temos então uma outra classificação do luto, que é o luto antecipatório. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Winterman em 1944, quando os soldados iam para a guerra e as esposas, mesmo com o marido vivo, começavam a se comportar como se fossem viúvas. Acredita-se que esse movimento psíquico-psicológico tinha uma função adaptativa para passar pela vivência e experiência do luto. Lieberman diz, então, que o luto antecipatório é a reação de pesar genuína de pessoas que não estão lutadas pela morte em si, mas pela experiência de uma separação onde há a ameaça de morte. A morte é potencial, mas ainda não é real. Bem, Colin Parkes, um dos nossos autores mais produtivos, né? Autor do Amor e Perda, que é um livro bem volumoso, e Luto, Perdas na Vida Adulta, são traduzidos pela professora Maria Helena Pereira Franco. Ele nos apresenta uma classificação de 3 tipos de lutos complicados: o luto crônico, o luto adiado e o luto inibido. O luto crônico é o prolongamento indefinido do luto, onde predomina ansiedade, tensão, inquietação, insônia, mas também podem ocorrer sintomas de identificação. O falecido morreu por um infarto. O enlutado começa a ter muita preocupação com a sua saúde cardiológica, faz muitos exames, procura ler a respeito, procura
procura se informar. O falecido foi a óbito por um câncer de estômago. Essa pessoa sobrevivente ou enlutado começa a fazer muitos exames, altera dietas e etc. Isso significa processo de identificação. O luto adiado trata-se da não apresentação do luto normal no tempo certo, gerando alguns sintomas distorcidos, como hiper ou superatividade, isolamento, ou mesmo sintomas de doenças do morto. O luto fica transferido para uma outra ocasião. Você encontra a pessoa 6 meses, um ano depois, aí sim ela está entrando no processo do luto. E o luto indivíduo trata-se da ausência dos sintomas do luto normal. Ele é muito semelhante ao luto adiado, mas aqui há uma falha nas defesas psíquicas e isso então leva o sujeito a inibir esses sentimentos que o luto causa. Pois bem, o luto é um fenômeno natural, mas ele também pode evoluir para uma condição de sofrimento. Por isso, o DSM-5 de 2013 cria uma categoria nosológica chamada luto complicado. E o DSM-5-TR, que é o Manual de Estatística de Saúde e Doença Mental, vai nos trazer, então, uma classificação, critérios para que a gente possa identificar se aquele luto foi saudável, se foi uma reação dentro do esperado, ou se é um luto que tem sofrimento e precisa de um atendimento diferenciado. Obrigado pela atenção, espero não ter sido cansativo. Olá, professora Marta. Opa, começou de novo. Seus alunos, participantes aí do seu grupo de pesquisa, bem-vindos. Pois então, eu estou... Pode ir, Rosana, pode ir tocando ali enquanto eu desligo aqui. Tá. Rosana? Desculpe, ficou ligado o microfone. Eu vou pedir a gentileza, então, de quem quer começar a relatar sua experiência, para a gente começar a discussão, selecionar. Então, eu estava pensando, Rosana, em começar com a Eliana aqui, que ela mandou o áudio, né? Acho que ela vai até ficar bem. Só que eu estou com um problema aqui, porque eu vou precisar fazer o mapa e eu não vou conseguir passar ao mesmo tempo. Você conseguiu, Letícia, passar? Vou Mas tentar agora. será que a gente fica um áudio atrás do outro? Não? Não? Não Você sei que o que sabe. as meninas acham, que se não vai ficar cansativo um áudio, porque já estava um pouco ruim o áudio dessa vez Uhum. e despocou. Vamos escutar o que elas têm, Marta, e Vamos, qualquer coisa, então. se tiver alguma coisa específica, a gente coloca junto, né? Porque Tá, acho que beleza. aí elas Beleza. têm espaço, mais tempo para elas Uhum. colocarem a dor delas, enfim, o Então, sentimento. beleza. Pode ser? Eu vou lá trabalhar no meu mapa, então. Tá. Quem quer começar? Quem se encoraja aí? Pode ser eu. Então, vamos lá, Bianca, por favor. Tá bem difícil, assim. Ano passado, dia 24 de fevereiro, eu botei um parafuso no tornozelo e eu moro sozinha. Eu sou sozinha em Curitiba. E ninguém me ajudou. Ah, vieram duas tias de Santa Catarina, mas assim, tem marido, tem a vida delas, não dava para ficar. E eu não podia ir para casa da minha madrinha em Santa Catarina porque eu tinha 5 cachorros e 2 gatos. 2 deles não consegui, não paravam de comer se eu viajasse e tal. Então, assim, eu fiquei com medo de me recuperar na casa dela e eles ficarem doentes pela minha ausência. Aí eu falei, não, tia, eu não posso fazer isso com eles, né? Eu adotei, eu resgatei e eu tenho uma responsabilidade. Então, a minha recuperação foi bem difícil, porque foi sozinha. Foram 76 dias sem botar o pé no chão. Eu tinha que me virar com comida, tudo. O que me salvou foi a minha cadeira gamer, que daí eu fiz de cadeira de roda, ia para lá, para cá. E aí a Belinha, que tinha 17 anos, minha vira-lata, começou a ficar doente. Antes da cirurgia, ela já ficou esquisita, só que depois ela caiu muito.
Aí, dia 9 de março, ela foi definhando na minha frente e ela ficou, não sei lá quantos dias internadas. Eu subi, assim, o hospital tem uma rampa, assim, eu ia de muleta, recém-operada, cheia de dor, mas eu ia visitá-la de meio-dia e 7 da noite. Me ajudaram a levar, daí eu não tenho mais o que fazer. Falei para a veterinária, tem o que fazer? Não. Ela está sofrendo? Fábia, ela sente um mal-estar o tempo todo, né? Porque ela está em falência múltipla dos órgãos e a bichinha definhando na minha frente. Aí eu marquei com a veterinária dela, que se mudou de Curitiba, mas está aqui na área metropolitana. Falei, Ana, você cuida deles há 10 anos. Eu gostaria que ela fosse embora com a tia Ana. Maravilhosa, ela saiu lá de Campina Grande do Sul, veio para cá. Ela acha que quando deu anestesia, a Belinha já não aguentou, mas ela deu cloreto de potássio só para garantir, né? E nesse momento ela fala: vai para a sala, a Belinha estava na minha cama, vai para a sala porque às vezes dá um espasmo e eu não quero que você veja isso. Eu tenho certeza que ela ficou se segurando por causa da minha situação de cirurgia. Eu acho que ela, nesse momento, ela pensou mais em mim do que nela. Tá? Daí se foi, chamei a funerária, tudo, o crematório, vieram buscá-la, depois entregaram as cinzas, tudo. Aí a Aurorinha, a minha Schnauzer anã, gente, desculpa, eu não consigo superar, a Aurora é pior. 13 anos, começou a ter confusão quando chegava alguém lá em casa. Ela sempre foi de pedir muita atenção para quem chegasse. Vivia comigo, mas assim, uma carentona. Quem via achava que eu não dava atenção para ela. Se a pessoa chegasse, a pessoa que chegava lá para dar comida para eles, não pegasse ela no colo, ela tinha convulsão. E aí, pô, Bia, olha só, falava, levava na veterinária. Eu acho que é por causa da Belinha, né? O luto da Belinha afetou todo mundo. Aí eu tinha que ser forte porque eu tinha mais 4 cachorros e 2 gatos que estavam sofrendo, eu tinha que ser forte. E aí começou, e a Aurorinha entrou no Gardenal. Mas continuou isso. Bia, vai ter que aumentar a dose do Gardenal, só que daqui a pouco ela vai ficar chapada. Falei, putz, mas né, pô, que pena que não tem terapia para cachorro, não sei o quê e tal. E aí, em agosto, a barriga dela ficou muito inchada. Muito, muito inchada. Eu já estava andando, eu corri com ela pro veterinário e ela estava cheia de sangue no abdômen. O coração dela estava dilatado. Fizeram ultrassom correndo. O coração dela já, ela estava entrando em falência cardíaca. Por isso que ela estava tendo as convulsões já, juntou com o estresse da perda da Belinha. E aí começou a faltar oxigenação no cérebro, tal. Eu falei, ficou internada. E aí a veterinária pegou os exames de sangue, tudo, os exames cardiológicos, falou, Bia, não tem o que fazer. Infelizmente, eu tô tendo que te falar isso de novo. O coração dela não vai aguentar. Eu falei, mas ela só tem 13 anos. Ela não é velha, é uma Schnauzer anã, cachorro de pequeno porte, vive muito. Mas ela falou, aconteceu, não tenho o que te dizer. Aí lá vai eu falar com a Ana de novo. A Ana ia dar a injeção nela, porque eu não vou deixar filho meu sofrer, eles são meus filhos. Eu não me importa o que digam. Eu adotei, eles são meus filhos. Eu falei, eu não vou deixar filho meu ficar sofrendo por um egoísmo meu de ficar prendendo aqui. E ela ia tomar a injeção segunda-feira, meio-dia. E aí, na madrugada de domingo para segunda, eu vi que ela estava já, ela não queria mais comer muito, ela levantou para fazer xixi. E aí ela caiu, ela fez o xixi, ela caiu assim, com as 4 perninhas abertas. Eu acho que a posição para fazer xixi exigiu muito dela. Aí eu olhei, eu falei, filha, caiu, não tem problema. Vamos lá, mamãe te levanta, vamos lá, eu vou limpar, não tem problema. E eu peguei ela no colo. Não deu 30 segundos, eu senti ela caindo, eu senti a vida dela indo embora dos meus braços. Aquilo para mim foi, eu senti que um pedaço de mim morreu ali. Não é que eu não amasse tanto a Belinha,
mas a Belinha estava definhando na minha frente. A Aurora não, foi do nada, assim. Eu senti ela indo embora e eu não conseguia largar ela. Eu não conseguia largar ela e eu fui sentindo ela esfriando e endurecendo. Aí eu só corri, chamei o crematório de novo, tal. Só que, pô, é em Pinhais, o cara, sei lá que horas que ia chegar. Aí quando eu senti ali ela endurecendo, esfriando, aí eu botei ela no sofá e não quis mais ver. Eu não consigo superar a Aurora, porque ela estava bem. Eu não consigo esquecer a sensação dela amolecendo e a cabecinha dela caindo assim, sabe, no meu colo. Isso me atormenta. Eu sou um bandista, então assim, a religião me dá conforto, porque assim, ela se foi no meu colo porque ela se sentiu confortável, ela se sentiu segura para ir no meu colo. Isso, não sei se paz é a palavra, isso me dá um certo conforto. Que bom que ela se sentiu segura para poder ir embora no meu colo. Mas para mim isso foi assim, eu não consigo superar isso, essa sensação. Eu tenho sonhado com ela, eu vi ela, sabe? Eu não sei, às vezes eu acho que ela vem me visitar, tipo, eu tô bem, eu sei, ela tá ótima, ela tá lá correndo com os dois irmãos dela, com a avó dela, que o xodó da vida dela não era eu, era minha mãe. Então, assim, eu sei que ela tá feliz onde tá, mas eu tenho muita dificuldade em superar. Porque ela não estava doente, assim, foi de um dia para o outro. E essa sensação dela indo assim nos meus braços, daí esfriando, endurecendo, não consigo. Eu não consigo aceitar, assim, eu não consigo superar isso, assim. A Aurorinha para mim. Aí eu venho a pé para casa, tem uma mulher que passeia com um Schnauzer. Todo dia eu vejo aquele Schnauzer, me dá vontade de chorar no meio da rua, porque eu lembro da Aurorinha. Sim, isso para mim tá pegando demais, assim, de tá. E aí eu tenho que ser forte, porque o meu maltês era grudado com ela, e eu tenho que ser forte para ele. A Penny tá com. Vai fazer 15 anos, já tá caindo também. Aí tem a Cinderela, e eu tenho que ser forte para eles. E eu sinto assim: quem que vai ser forte para mim? Eu chego em casa, ela dormia no meu pé. Às vezes eu queria me mexer na cama, eu acordava, via onde ela estava para poder me mexer, para não incomodá-la. Eu sou dessa, gente, falta comida para mim, mas não falta para os meus filhos. Aí, às vezes eu acordo para, ai, cadê a Aurora? Ah, verdade. Aí cai a ficha aqui, sabe? Ela não tá mais na cama. Às vezes eu sento, quando eu estava me recuperando da cirurgia no sofá, ela ficava aqui no encosto do sofá, sabe? Aí, às vezes, eu tô ali no sofá, eu olho assim pro encosto, é verdade. Então, assim, às vezes cai a ficha que ela não tá. E eu não posso falar com ninguém, porque é só um bicho. Ai, mas já faz tanto tempo, é só um bicho. Eu vou conversar com quem? Sabe? Poucas pessoas me entendem. É, e eu chego em casa, daí eu só tenho eles, né? E eles só têm a mim. É horrível, porque eu sinto que eu tenho que ser forte para eles, dar um jeito de continuar a vida, porque eu não tenho escolha. Eles só têm a mim. E a vida eu tenho que seguir, não tem escolha. Ai, desculpa, gente, assim, a Aurorinha para mim. Você não precisa se desculpar, Bianca, que é o espaço exatamente para você pôr realmente essa dor e, e ver o que, que pode ser auxiliado com a nossa conversa, com o depoimento dos outros. De alguma maneira, me coloco à disposição também, se precisar falar especificamente ou em particular, tá? É dolorido. E tem sempre. Cada dor vai ser uma dor diferente e não vai ter nada que. Porque muita gente vem, tem outro, você já resolve. E não é, cada ser que passa pela vida da gente vem com uma função. E o que eu sinto é que você ficou com ela até o último momento. Ela foi embora no teu colo. Pode ter sido uma escolha dela, mas foi um momento bonito. Agora, que é muito difícil, é muito difícil.
Alguém tem alguma coisa para falar para a Bianca? Bianca, e é comum também essa coisa de dizer é só um bicho, para você não poder vivenciar esse luto. É comum, eu não entendo que você goste tanto de um cachorro como você não chorou, sei lá, no enterro da tua tia. As pessoas não têm essa ideia de que para você é um filho e você vive com relação a isso, você cuida desse jeito, né? E você atende e pensa desse jeito, e você tem esse direito desse sentimento, mas as pessoas não dão muito espaço, não dão nenhum espaço. É que, na verdade, não é todo mundo que passou por um contato de um animal tão amado que vai entender exatamente assim, né? Ainda a gente tem essa noção do cachorro lá fora, do cachorro mesmo dentro de casa, ele no canto dele. Não, esse vínculo tão mais próximo é muito recente, infelizmente. É por isso que a gente está aí tentando achar caminhos, né, na pesquisa para ver se tem uma orientação um pouco melhor para essas nossas dores, porque elas vêm e sufocam a gente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma outra pessoa para relato, mas não significa que você não possa se expressar ou falar no chat ou levantar a mão depois, ok? É só para ter a chance de todo mundo falar e a gente pensar junto alguma coisa, tá bom, Bianca? Quem quer ser o próximo? Quem consegue ser o próximo? Hum, Eu Vamos lá, posso ser. Débora. Eu tô emocionada com o que a Bianca falou, porque ela é uma amiga minha, particular, e até ela foi importante nesses últimos dias. É, Foi uma semana que o meu gato morreu. Na verdade, ele foi um gato que ele é, veio numa circunstância diferente pra gente. Eu tinha um casal de gatinhos. Eu até tenho uma tatuagem da minha primeira gata e do meu segundo gato. Ela faleceu um ano depois que eu peguei ela. E a gente ficou com o meu gato numa situação que ele procurava ela em casa. E a gente decidiu adotar um segundo gato pra fazer companhia pro primeiro. E passou esse tempo, passou uns 6 meses, uma amiga minha tava indo pra Austrália e ela tinha dois gatos pretos e uma outra gata marrom. E os gatos pretos ela não conseguia adoção de forma nenhuma, porque gato preto não é o animal mais popular, né? E aí ela perguntou se eu podia ficar com eles até ela voltar. E era uma coisa de 6 meses. Já tem 7 anos que eles ficaram com a gente. Então, um deles era muito mais velho. é, Ele tinha por volta de uns 10, 11 anos já. E o outro tinha quase um aninho, mais ou menos. E foi esse mais velho que a gente perdeu essa última semana. Ele passou com a gente 7 anos, basicamente. E a gente criou uma relação muito grande com ele, porque ele era um animal que não conseguiu se misturar nem com o que ele veio, com o irmão, e nem com os outros, né, que já tinha aqui em casa. E depois a gente pegou mais duas, então no total ficaram 6 gatos, e ele não se enturmou com nenhum dos outros 5. E ele era muito dependente para ir em caixa de areia, as coisas tipo, a gente precisava pegar e botar ele na caixa para ele usar, tinha que botar ele no potinho para comer, não porque ele era um animal doente, mas porque, tipo, ao ele sair da caixinha, né, os outros brigavam com ele, então ele era mais apegado a gente, tinha todo esse manuseio. E aí, pode ser um pouco meio doido, assim, mas a minha outra gata, quando faleceu, a gente sentiu que foi, tipo, uma coisa que, tipo assim, parecia que ela tinha absorvido uma energia ruim. Porque foi uma sequência de coisas ruins e ela acabou juntando nisso e faleceu. E ele a gente sentiu basicamente a mesma coisa. O começo do ano foi muito pesado aqui em casa, com muita coisa dando errado. Tipo, uma sequência de coisas ruins.
E aí teve o carnaval, que foi um episódio legal, que a gente saiu, tudo, se divertiu. Só que na semana do carnaval ele ficou doente. E aí, tipo, já tava aquele clima meio pesado. E ele ficou doente e eu percebi logo, porque eu era a pessoa que manuseava ele, né? Mais vezes, assim. Então, tipo, levava na caixa, sabia, tipo, ó, se ele tava usando a caixa, se ele tava comendo ou não. E aí a gente começou a notar que ele não tava indo na caixa de areia. Eu falei, não, preciso levar ele no veterinário pra poder ver o que que tá acontecendo. E aí foi mais de um mês, assim, tipo, aí ia, tomava um remédio, melhorava, aí piorava de novo, aí ia lá, tomava outro remédio, até que um dia o veterinário falou, olha, ele não tava conseguindo ir na caixinha sozinho, e ele falou, ah, vamos fazer um raio-x pra ver o que ele tem, né? Ver se é a coluna dele, o que que é que tá impedindo ele de não estar fazendo as funções que ele deveria. A gente fez o raio-x e ele falou: olha, ele já é um gato que já passou do, do que a gente considera ser um gato novo, né? Ele já é um gato velho, ele já tem mais de 16 anos. A coluna dele começou a ceder, ele tá com 3 bicos de papagaio. A gente vai cuidar dele de forma paliativa, mas a gente sabe que ele tá se encaminhando para realmente falecer, porque é um animal mais velho. Então a gente começou a fazer. E nisso descobriu-se um tumor nele. E aí o veterinário foi muito sincero. Ele falou: olha, é, eu poderia te falar 1000 coisas pra gente fazer, mas ele não vai aguentar, porque ele já é um senhor. Então o que a gente vai fazer é dar uma medicação pra ele não sentir dor. E enquanto ele estiver comendo, é porque ele tá querendo viver. Mas a partir do momento que o animal para de comer, a gente sabe que, né, fica mais difícil. Então a gente começou a fazer, tipo, eu comprei um monte de comida diferente pra ver o que que ele conseguia comer, o que que ele queria, tratava dele. E a questão do tumor, o veterinário falou: olha, a gente vai fingir que ele não tá aqui, porque ele não vai aguentar fazer uma quimioterapia. Eu nem me deu encaminhamento pra esse tipo de coisa. E aí a gente passou esse um mês, assim, a cada 3 ou 4 dias, eu levava ele no veterinário, dependia do quanto da dosagem do remédio que a gente estava dando. E aí ele começou a parar de andar, é, não conseguia mais andar sozinho. E eu tinha que ficar com ele, assim, tipo, coisa de meia hora, segurando o corpinho dele na caixa pra ele poder usar a caixa de areia, porque ele não tava conseguindo. E ele caía. E aí, uma semana antes dele falecer, a gente ficou. Eu até falei, quando eu falei com a Bianca, que eu falei, eu não sabia o que fazer, porque eu olhava pra carinha dele e ficava com dó. E a minha outra gata, ela morreu sozinha. Ele. Eu sempre imaginei que ele também ia acontecer a mesma coisa, sabe? Que ele era tão bonzinho que eu imaginava que, tipo, ele ia simplesmente dormir e não ia acordar mais. E não aconteceu isso. A gente teve que tomar a decisão de fazer a eutanásia nele. E eu não queria, eu queria. Foi muito difícil. E a gente olhava pra carinha dele e ficava com aquela coisa, tipo, expectativa de que ele ia voltar, ou mas a gente sabia que não ia, porque tava só piorando. Aí eu esperei, eu tinha uma consulta uma semana antes dele falecer e eu não tive coragem de levar. Eu falei, eu vou esperar e ver o que acontece aqui em casa. É, e aí, ele até me deu um susto na semana, que eu até sacudi ele, teve uma hora que ele dormiu tão pesado e eu achei que ele tinha morrido na caminha. E eu fui lá sacudir ele, e aí eu até liguei pro meu namorado e falei, acho que o Marlon morreu, acho que aconteceu. E aí passou coisa de 5 minutos, ele acordou e ficou me olhando assim, tipo, eu tô aqui, maluca. Por que que você tá assim? E eu tratava dele, né? Ia lá, tinha que dar comidinha pra ele na boca, botava na colherzinha e ficava ali insistindo até ele comer. Eu acho que tinha dias até que ele comia, porque ele me via chorar tanto na frente dele, de tipo, pelo amor de Deus, come, gato. Tenta voltar. Que parecia que tinha dias que ele, tipo, só comia porque eu tava ali me esforçando demais. E aí, na terça-feira passada, a gente
levou ele, né? Até no dia eu fiquei um pouco culpada, assim, tipo, quando eu voltei do veterinário, porque é, ele já não tava querendo ir no veterinário, era todo um processo pra botar ele na caixinha. E aí no dia eu coloquei ele, tipo, resistiu muito de entrar na caixinha, mas eu tive que colocar, eu precisava levar ele pro veterinário dar uma olhada. E aí eu cheguei lá, o veterinário falou, como ele tá? Melhorou com a medicação nova que a gente deu? Eu falei, não, doutor, só tá piorando. Eu não trouxe ele na semana passada porque eu realmente queria ver o que que ia acontecer, mas ele só tá piorando. Inclusive, hoje ele já não quis comer nada, ele não tá muito bem. Aí o veterinário foi escutar o coração dele. Ele falou, olha, ele tá com um sopro no coração, e gato geralmente ou nasce com um sopro, ou é porque o pulmão dele tá pressionando o coração e aí desenvolve o sopro. E é uma novidade pra gente nesses 15 dias de avaliação, né? E aí ele falou, olha, eu não sei, talvez o tumor tenha aumentado mais dentro e tá pressionando, ele tá com água no pulmão e ele não tá. Você relatou que ele não tá indo no banheiro mais de novo pra fazer o xixi dele, ele não tá fazendo, e até na hora lá ele acabou fazendo um pouco, o veterinário falou, olha, já tá com cheiro de infecção, então só vai piorar. A melhor decisão que a gente tem é realmente dar um descanso pra ele, porque ele não vai melhorar daqui. E foi muito difícil tomar essa decisão. Aí até o veterinário falou, vocês querem se despedir dele, né? Nesse dia meu namorado foi me encontrar lá na clínica. Ele perguntou, vocês querem se despedir dele? E a gente faz todo o processo. E aí ele começou a ficar muito agitado. Tanto que meu namorado tentou segurar ele e ele, tipo, todo relutante, assim, de não querer ficar. Ele queria ficar comigo. E aí eu fiquei com ele lá, tipo, a hora que fez todo o processo, a gente se despediu. E ele ficou comigo e ele acabou falecendo comigo, segurando ele, né? E realmente, tipo, o que o veterinário tinha falado era que ele não ia aguentar uma é, anestesia para fazer uma cirurgia e ele realmente morreu na anestesia já. Eles só terminaram de fazer o procedimento, mas ele faleceu na anestesia. E pra mim, acho que foi muito difícil, porque assim, eu tive cachorro quando eu era criança, mas tudo foi feito por outras pessoas, né? Tipo, meus pais lidaram com aquilo. Meu cachorro mais velho foi também meu pai que lidou com isso. Esse foi o primeiro que eu tive que tomar a decisão. E foi o primeiro que foi muito difícil. E a minha amiga, que era dona dele, a gente não tava se falando há um tempo. Eu até tinha contado pra ele que ele tava doente, mas a gente não voltou a se falar depois disso. É, e aí eu tava meio que assim, tipo, nossa, eu tenho que tomar decisão sozinha. Tipo, ela que é dona dele, que passou com ele 10 anos, não tá tomando essa decisão comigo. Tipo, é só eu que. Eu e meu namorado, né, que tem que tomar essa decisão por a gente. E aí foi bem difícil. Aí é, depois eu cheguei a falar com ela, né, essa semana, no sábado até eu liguei pra ela. Aí a gente começou a lembrar das coisas que, tipo, era muito legal dele. De que ele miava, mas não saía barulhinho nenhum. Era, tipo, um miado calado. A gente lembrou de algumas coisas, até calculou que a idade dele era um pouquinho mais do que a gente realmente achava. E a gente sabe que ele viveu muito bem. Mas é difícil pensar que, tipo, eu tomei essa decisão e, por mais que seja, eu ainda tenho outros 5 gatos que são quase uma escadinha, assim, de idade. E aí você fica projetando as coisas no futuro deles, tipo, eu vou ter que tomar essas mesmas decisões pra eles, ou eu vou ter que passar por tudo isso. De novo, o que eu passei, que foi uma coisa. Porque minha outra gatinha, ela ficou doente e ela faleceu em um mês. E aí, quando ela faleceu, a gente também não tava em casa. A gente chegou em casa e encontrou ela. E ele não, foi todo um processo, né? Hum, é difícil. É, acho que o dia que a gente voltou do veterinário, acho que a parte pior foi vir com a caixinha vazia, porque não fazia sentido voltar com a caixinha vazia. É, eu passei uns 3 dias pensando se eu tinha tomado a decisão correta, mas depois, no final das contas, eu
Não é que eu descobri, mas eu sabia que eu tinha tomado a decisão certa, porque a outra opção era ele ficar em casa e talvez morrer agonizando, ia ser muito pior. Eu acho que ele não merecia isso. É, E é difícil olhar pro lugarzinho dele, sabe? Quando a gente voltou, a gente tirou tudo logo, assim. Não porque a gente queria pagar, mas era pra poder é, amenizar um pouco, né? Então a gente mudou o lugar que ele ficava, as coisas, mas engraçado porque onde ele ficava é o escritório que eu trabalho e que eu fico durante o dia. E ele ficava no meu canto, assim, da visão. Então, tem hora que eu tô, tipo, olhando pra frente, mas é como se ele estivesse aqui do lado. E às vezes eu escuto o barulho dos outros gatos e eu acho que é ele. Nos primeiros dias também foi tipo, eu não vou acordar pra poder fazer toda a rotina que eu tinha com ele, tipo, dar comida, cuidar, levar na caixa de areia. É, Eu tenho um gato, esse primeiro gato que, que eu tinha pegado na época com a outra que faleceu. E ele percebe as coisas muito fácil. Que é o Salem. E ele ficou os dias assim, tipo, grudado comigo. Ele é sempre o gato que, tipo, quando eu tô doente, ele sabe, às vezes, primeiro que eu tô doente do que eu mesma, tipo, me dou conta. E ele fica em cima, e esses dias ele também ficou em cima. Nesse último mês antes do Merlin falecer, ele ficava. Tipo, ele brigava com o Merlin, ele parou de brigar e ele ia lá na caixa pra limpar. Porque ele é todo atencioso, assim, tipo, ele meio que sabe? Cuida dessas coisas. E aí ele ficou em cima de mim esses dias, tipo, eu tô aqui, tá? Se você precisar. Eu tô aqui pra poder é, você se distrair. Mas é difícil, porque por mais que ele não, que o Merlin não tenha vivido comigo 16, 18 anos, né? Que é o. é, Ele só ficou 7, eu me apeguei muito a ele. E ele era muito tranquilinho e a gente não esperava que isso fosse acontecer, então foi bem difícil. Difícil, né, Débora? Quando o luto é muito recente assim, é difícil. O luto é difícil antes, durante e depois, e o luto é para sempre. É um processo doloroso. A gente quer que encerrar a dor, mas a dor vai fazer parte de uma nova fase da vida, porque a gente começa a ter que repensar e por que fazer uma. Por que continuar tendo bicho, né? A primeira opção é eu nunca mais vou ter, eu não quero mais sofrer por isso. Mas, assim, esse vínculo que a gente tem com esses animais é um vínculo de amor puro. Então, se a gente nega isso, a gente está negando a possibilidade da gente amar e ser amado também, porque eu acho que aqui todo mundo que tem esse carinho, esse contato com o animal tão próximo, sente esse amor tão grande. Débora, eu não sei se você falou que teu namorado te acompanhou muito. Você mora sozinha também? Ele mora com você? A gente mora junto, mas, assim, ele me ajudava em casa, né? No sentido de, tipo, a gente dividia muito. Ele botava ele pra poder andar, pra ele continuar se movimentando, mas a parte de comida, remédio era eu que dava. Tanto que nos dias assim, ele até falou: Nossa, eu não sei se eu teria feito tudo que você conseguiu fazer, porque era muito difícil pra gente. Tipo, eu entendi o lado dele também, de tipo, não tá ali sempre manipulando, porque é difícil você ver um animal ficando É, ruim a e gente às tipo. vezes tem que tomar a vez, né? Tem que fazer às vezes e tem que ser a forte da situação. É difícil mesmo. Então Então a são gente só vocês dividia nesse dois, né? sentido. Só. A gente dividia nesse sentido e no dia que a gente teve que tomar a decisão, eu pedi pra ele ir comigo. Até ele não queria, no sentido de a gente foi adiando, sabe? Tipo, a gente conversava à noite e falava, não, é amanhã. E aí no outro dia, não vamos levar, não temos coragem. Então É foi um momento muito difícil, né? A gente quer passar para frente, não sofrer. É uma decisão difícil, é uma decisão de enfrentar mesmo, muito. Estar junto com o animal na hora da eutanásia requer
uma dose de coragem, que eu acho que você, na tua história, mostrou aí que tem. Eu quero depois dividir também o que a Bianca e você tem, né, juntas, porque vocês parecem que são amigas. Então, só que eu preciso escutar um pouquinho a Nadine e a Mariane ainda, porque a gente não vai ter tanto mais tempo assim, infelizmente, mas vamos tocando até onde a gente pode, tá ok? Obrigada, viu, Débora? Linda a tua história. Obrigada. Quem que gostaria de ser a próxima? Nadine, você tem que ligar o microfone. Isso. Consegui, né? Conseguiu, sim. Boa noite. Boa noite a todos, todas. É, é bem difícil mesmo. Eu ouvindo essas duas histórias, Débora e Bianca, né? Isso. Já me emocionei também. Eu perdi a minha cachorrinha tem 7 meses. Foi em setembro do ano passado. E ela já vinha doente, ela já tinha idade, tinha 14 anos, quase 15. E ela vira-lata, sempre foi muito saudável, nunca ficou doente, nunca tomou um antibiótico sequer. Tomava vacina e vermífugo só. Ela teve dor de ouvido uma vez na vida toda dela, então ela nunca ficou doente. E uma cachorra muito boa, muito inteligente, muito carinhosa. Ela nunca me deu nenhum tipo de trabalho e estava comigo desde o começo. No começo, minhas filhas ainda moravam comigo, mas depois as duas se casaram e ficamos só eu e ela. Aí ela foi ficando velhinha e o coraçãozinho dela foi ficando ruim, né? E aí, nos últimos, acho que não deu um ano, porque eu comecei a tratar ela com esse problema do coração, foi num fim de ano, no mês de dezembro, e ela morreu em setembro, então não completou um ano, né, o tratamento dela, mas é assim, ela foi piorando, 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 apesar do tratamento, apesar das medicações. Difícil cuidar dela, né? Porque ela foi piorando bastante. E aí chegou um dia que ela morreu, tadinha. Morreu no meu colo e foi bem difícil. A minha filha estava comigo, minha neta, minha filha é veterinária. E então ela veio naquele dia à noite, ficou aqui comigo, deu até uma injeçãozinha nela para ela assim, relaxar, porque ela já estava, acho que, com insuficiência respiratória, né? Ela não conseguia mais respirar por causa do coração, e aí minha filha deu uma injeção nela para ela dar uma relaxadinha e ficar mais calma, que ela não parava de andar, tadinha, ela ficava andando só, e aí ela acabou morrendo. Foi bem difícil. No dia seguinte de manhã eu chamei o crematório e aí na hora que levaram ela aí doeu meu coração demais. E muito difícil ficar sem ela porque eu moro sozinha, né? E éramos eu e ela no dia a dia, né? Então saía para passear, falava bom dia para ela, né? E, e no fim também cuidando tanto dela, então assim, a minha rotina estava muito ligada com ela, né? E eu chorei muito e aí assim, num primeiro momento eu tirei as coisas dela, colchãozinho, as coisinhas dela, o que eu podia dar eu dei,
algumas coisas eu guardei de recordação, né? Tá aqui comigo até hoje, não vou dar para ninguém, mas arranjei um gato agora. Peguei o gato hoje e está subindo em cima de mim. Olha aí que E, significativo, hein? é, e, e o que eu fiz aqui em casa, por exemplo, o lugar onde ficava a caminha dela, eu comprei um banquinho, uma banqueta, porque toda hora eu passava pela sala e olhava para o espaço onde ficava a caminha dela. No meu quarto, a mesma coisa. Troquei a cortina, coloquei uma cortina diferente, comprida até o chão, coloquei um banquinho no lugar, sabe? Fiz algumas mudanças assim na decoração, na disposição da casa, porque toda hora eu batia o olho e lembrava dela. E foi bem difícil, porque eu andava bastante, passeava com ela, e aí eu parei, né, de andar. E até eu conseguir começar a andar de novo sozinha na rua, fazer caminhada, levou um tempo. E dói o coração lembrar que eu passava por aqui, por ali, e tinha o cachorro que ela gostava naquela casa. Então, assim, é bem difícil, bem difícil. É que para mim já se passaram 7 meses, então eu não. Tem dia que eu choro ainda. Hoje que eu peguei eu adotei essa gatinha hoje. Na hora que eu peguei a gatinha, eu chorei. Falei, Julie, posso pegar uma gatinha? E, e mesmo agora me dá vontade de chorar. Então, assim, é bem difícil ficar sem um animalzinho. Minhas filhas ajudaram, é, né, e fizeram companhia, mas elas têm a vida delas, né? As duas são casadas, as duas têm criança. Então, assim, na verdade, quem mora sozinho com pet acaba sentindo essa perda bem sozinho mesmo, né? E como uma das duas falou, acho que foi a Bianca, né? Ou foi você, as pessoas não entendem muito quando a gente fala, minha cachorrinha morreu, a pessoa fala, logo você pega outro, né? Então não é assim, não é. As pessoas também não, quem não tem um animalzinho e não sofreu essa perda também não entende muito, né? Não tem a noção da dimensão do amor que é um animal, porque o amor do animal é um amor puro, é um amor assim, sem interesse, né? É um relacionamento de amor mesmo, não tem nenhum interesse naquele amor, é um amor verdadeiro. Então é bem difícil, bem difícil. O que eu posso dizer é isso. E hoje peguei essa gatinha. Obrigada, Nadine. É difícil mesmo. O luto sempre é uma coisa que leva o seu tempo, cada um no seu tempo, mas leva um tempo. E a situação da gente relembrar, mesmo que você tenha colocado o banquinho, muitas vezes a gente relembra, olhando para o banquinho, talvez você lembre dela. Sim, Isso lá, claro. porque é uma parte da tua história, né? É tua história com Sim, ele, tua história de amor com ele. E, sim, e se os outros não entendem isso, a gente tem que começar a aprender a dizer que é o problema é dos outros, né? E não com a gente que está o problema. sim. Eu vivi com ela quase 15 anos, 14 anos e meio. E era minha companheira, minha companhia, minha companheira, É muito né? difícil a gente readaptar, né? Sim, eu até falava, brincava assim, a Julie vai viver mais 10 anos, porque aí eu também já vou estar bem velha. Aí quando ela morrer, eu morro também, a gente morre junto. Mas não foi o que aconteceu, É o que a né? gente gostaria, né? De ir junto em alguns É, momentos. sim.
Sim, a tristeza é bem grande e bem profunda. Gente, eu acho que cada um que tem esse pet, esse amor, vai ter uma hora vai parar para ver o significado que eles vieram ter na nossa vida, independente do que a gente acredita, de religião, eles vieram com uma função, e eu acredito que uma função, no mínimo, evolutiva, para a gente rever, reavaliar a nossa vida, a nossa impotência, a nossa capacidade, a nossa força. Mas eu tem mais uma pessoa para falar, não tem? Saiu? Ou está no chat? Não sei, Letícia, você sabe me dizer isso? Saiu, Rosana. No chat, só a Bianca que completou ali que quando a Aurorinha se foi, a família foi perguntar, perguntou se não vai repor, né? Como assim? É, é sempre assim, né? Sempre tem a cobrança, mas não é. Quem não passou pelo processo sabe julgar e cobrar, mas não sabe o que fazer. Eu não sei Letícia, como que. você consegue colocar a da Eliana? Vou tentar aqui, só um minuto. Senão eu coloco, porque para mim fica mais difícil colocar que eu estou escrevendo ali no. Nadine, que bom que você pegou um gato que você está dando a chance, não é colocar no lugar, mas que você está dando a chance de, né, poder reviver isso. Vamos escutar então a Nadine e aí a gente conversa um pouquinho mais. O som não está saindo. Não tá sem som. Máximo aqui. Vocês estão me ouvindo? Você sim, mas o do vídeo não. Pior que tá no máximo tanto dela quanto do computador. Deixa eu ver aqui o meu, peraí. Eu vou escrever no papel, depois eu escrevo lá. É porque eu tinha colocado, você colocou no WhatsApp direto, né? Eu não consegui baixar. Deixa eu baixar. Eu já baixei no meu, peraí. Olá. Peraí. Estou compartilhar aqui. Pessoal, passando aqui para falar com vocês sobre a grande perda que eu tive faz um mês. A Nick é minha gatinha, né? Porque ela vai ser eternamente minha gatinha. Ela tinha 18 anos e 5 meses. Então, assim, foi minha companheira de vida. Ela veio comigo de Minas para Curitiba. Moramos aí 12 anos. E agora eu estou aqui em Santa Catarina. Obviamente, né, ela sempre me acompanhou nas minhas viagens para Minas, voltando de Minas, o tempo todo comigo, dormindo ali do meu ladinho. Ela era uma persa e minha companheira de vida, assim. É muito mais do que uma filha, porque a Niquinha estava do meu lado o tempo todo. E ela sempre foi maravilhosa, assim, ela sempre me deu força, ela sempre estava do meu ladinho, como os persas, ela não gostava de muito contato, perto, sabe? Não ficava no colo, mas onde quer que eu estava, ela fez mestrado, 2 mestrados, fez doutorado, fez pós-doutorado, a vida toda comigo, ali em cima dos livros, ali do ladinho, dormiu sempre na minha cabeceira. Então, eu confesso para vocês que está muito, muito difícil, porque é muito difícil chegar em casa e não tê-la, né, na porta me esperando.
com aqueles olhos amarelos lindos, profundos. Então, assim, uma perda irreparável. Não dá nem para explicar direito, né, o tanto que dói isso, o tanto que é triste, o vazio que tá no meu coração, né, na minha alma. Mas, apesar de tudo isso, né, o que eu tenho feito para superar? Na verdade, assim, me dá uma angústia muito grande de chegar em casa e não encontrá-la. Mas eu tenho duas outras gatinhas. Eu tenho a Sofia, de 6 anos, e a Luna, que eu acredito que tem uns 3 aninhos. As duas foram adotadas, né? Eu já tinha a Nick quando eu as adotei. Então, elas que me dão força. Claro que não substitui, a Nick é insubstituível, mas elas me ajudam a superar, porque eu moro sozinha, né? Sempre morei sozinha com a Nick. Na verdade, assim, eu me casei, né? Meu primeiro casamento, a Nick estava junto, me separei, a Nick sempre junto comigo. A Nick sempre foi minha companheira. Sempre foi minha companheira. E eu nunca, jamais pensei em abrir mão dela, porque ela era meu amorzinho, ela é. E vai continuar sendo meu amorzinho eternamente. Então é muito difícil, mas é muito bom nesse grupo aqui, porque ele nos apoia, ele nos dá força e a gente, quando ouve as outras pessoas passando pela mesma situação, pela mesma dor, e pessoas que compreendem a gente, que entendem, é muito reconfortante isso. Então, eu espero que vocês recebam meu depoimento e que possam, né, utilizá-lo de forma para que vocês tenham força para vencer a dor de vocês. A gente tem que vencer esse luto, a gente tem que passar por isso, porque a gente vai sair mais fortalecido. As nossas gatinhas, né, os nossos pets, aqui tem até a Luna, que veio aqui, que é o meu amorzinho, que vive no meu colinho, sabe, que tá me dando uma força incrível. Então, a gente tem que viver esse luto, a gente tem que vivenciar isso e agradecer. Agradecer por quê? Porque imagina todo o carinho que a Nick, durante os 8 anos e 5 meses, ela foi capaz de me dar, toda a força que ela me deu, todo o amor incondicional. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de ter convivido com esses seres tão especiais e que nos fazem tornar pessoas cada vez melhores. Então, recebam o meu abraço, sintam-se acolhidos, né, acolhidas, e que a gente está junto. A gente vai superar essa dor juntos, a gente vai viver, vai vencer isso, e eles vão continuar eternamente no nosso coração, fazendo parte da gente. Então, muito obrigada, fiquem bem, tchau, tchau. Gente, eu notei aí que no decorrer das pessoas falando, seus cachorros, seus gatos começaram a aparecer como se estivessem participando aí do grupo, né? Apareceu o meu, apareceu da Letícia, apareceu o gatinho. Esses animais realmente são muito especiais, né? Os animais são muito especiais. Alguma coisa antes que a gente tenha que passar? Eu gostaria de ter mais tempo para cada uma de vocês. Cada história é uma história maravilhosa, com muita dor, mas maravilhosa. Quero agradecer o depoimento de todo mundo. Como disse, se precisarem de alguma coisa específica, manda no grupo, o que eu puder orientar, falar, até sobre livro, coisa assim, eu estou à disposição. Porque eu não sei se a gente tem muito tempo ainda, né, Marta? Não sei como que você está Eu vendo o tempo. eu estou terminando de colocar aqui o da Eliana que eu estou colocando. Acho que se podia trazer o teu também, né? Aí Tá já bom. deixa registrado a tua história também. Então, como que eu cheguei nesse grupo aqui, nesse mestrado? Eu tinha um cachorro, ele viveu comigo 15 anos, eu peguei bebê, ganhei, e também moro sozinha, meu companheiro, meu companheiro, e ele foi ficando doente, eu estou abreviando, né, porque são 15 anos de história, a gente viveu muita coisa junto, e no final ele ficou bem, tinha muita convulsão, e era velhinho já, e foi dentro de falência de órgãos também, e teve um dia que ele teve 14, 15 convulsões, eu tive que internar, e 2, 3 dias depois ele começou a se desligar mesmo. E o coração que estava bom ainda começou a falhar,
e o que eu tive que fazer foi também a eutanásia, acompanhar, mas eu fiquei com ele até o último momento. Isso para mim foi uma coisa importante nas minhas crenças, nos meus valores, nas minhas crenças que eu digo, no que eu acredito como pessoa dividindo um amor e estando próximo nos momentos que foram os bons e os difíceis. E depois disso, um vazio enorme, eu fui procurando outras situações e nada preenchia, até que um dia, conversando com uma amiga, falou que da Marta, a Marta gostou da minha ideia, ela tinha uma coisa parecida, né? Uma vivência parecida, e aí a gente começou essa pesquisa para realmente começar a entender, escutar e trazer algo para as pessoas que sentem esse amor, sentiram esse amor, fizeram de tudo que podiam e são julgadas e não são aceitas, e enfim. Eu acho que todas nós, do seu jeito, fizemos o que podíamos. Se poderíamos ter feito mais ou não, agora a gente não vai ter essa resposta, e enfim, a gente vai achar essa resposta no decorrer da vida ou de outra maneira. Então, quero agradecer, relato de todas. Não sei, Letícia, tem alguma coisa específica que você queira me falar aqui, do chat, alguma coisa assim? Só mais um comentário que é da Débora, né? Ou quando a família pergunta para que tantos animais. Então, eu não sei o que você responde, Débora, mas você mora sozinha? Ah, não, você mora sozinha e tem namorado, né? Desculpa, agora eu lembrei. Porque muitas vezes, né, eu acho que são com os animais que a gente realmente sente um amor, um vínculo, que eu insisto, ainda vou descobrir como chamar esse vínculo, porque é um vínculo diferente que a gente tem com animais, com os humanos. Eu queria até pegar um autor que eu gosto muito, talvez mais para frente na tese, e colocar sobre a diferença desse vínculo. E é um amor único, único. Cada uma de vocês sabem, cada um que vocês tiveram, ou o único que tiveram, e que é o único que leva muito tempo, na verdade, vai ser para sempre, o luto é para sempre, porque você só reaprende a viver de outra maneira, com outras coisas, mas é, essa história, ainda bem que não pode apagar. Quando a gente está com muita dor, a gente gostaria até de apagar. Mas a gente depois começa a rever esse histórico todo e ver que cada minuto valeu a pena. E que a vida é correr risco, né? Inclusive correr risco de amar, ser amado, passar por certas dores enormes. Falta teu áudio. Podemos passar, então. Só a Nadine queria falar alguma coisa que ela tá. estava assim, com o áudio desligado. Vale muito a pena correr esses riscos, porque é bom demais ter um cachorro, ter um gato, é muito bom. É muito bom. É muito gratificante, né? Demais. E se você puder, por gentileza, colocar o nome desse autor que fala da diferença entre o amor entre seres humanos e o amor entre o humano e o animal, eu até gostaria de ler. Não é exatamente assim, mas eu vou te passar mais próximo que eu puder disso, tá? Tá bom. Depois eu te passo. Eu entro no site, eu entro lá no teu e passo. Tá bom, obrigada. Imagina. Marta, você está precisando da Podemos palavra. ir? Fazer o fechamento? Então, tá bom. Então, é o seguinte, vamos lá, como que foi esse grupo, né? Então, eu acho que o que fica aqui, a mensagem que mais importante disso tudo, é que a gente identifica muitas fragilidades, né, na nossa fala, quando a gente lembra dos animais, principalmente quando a gente lembra da dor, né? A gente lembra da dor do momento, né? De quando começa a vir a consciência de que se está se perdendo esse animal, né? Então, pelo relato de todo mundo aqui que teve, pelo menos, né, acho que quase todo mundo aqui que viveu
muitos anos com os animais, já sabia, né, que esse dia ia chegar, vamos dizer assim. E como esses animais ficaram velhinhos, né, eles foram apresentando uma série de doenças e isso ia confirmando, né? E essa lembrança daquele momento acabou ficando, né, permeando isso que traz esse muita dor, esse sofrimento que ainda precisa ser elaborado. Mas eu percebi muito assim na fala, principalmente da Bianca, uma a importância de se falar, né? Porque cada vez que você fala e conta a história, e conta a história novamente, e conta a história novamente, e vai dando sentido para os fatos, como eles aconteceram, e como que foi o processo, isso vai começando a fazer mais sentido, de forma que aquela fragilidade ali do começo, ela se transforme no potencial de superação, né? Então, há uma dor muito grande ali, né? Principalmente nas lembranças de quem mora sozinho, né? Que era o tema de hoje, né? Que foi aqui relatado, é olhar para casa, eu andar na rua, eu ver o que ele gostava de fazer, que ela gostava de fazer, e essas lembranças, né? Ele estava ali e ver ainda o animal pela casa e sentir o cheiro, e encontrar, sei lá, até né, coisas, né, objetos desse animal, tudo isso aciona ainda essas feridas, né? E uma coisa que eu achei muito interessante que a Nadine falou é que essa perda de quem mora sozinho é uma perda mais solitária, é mesmo. Até por isso que a gente perguntou várias vezes para a Débora ali, né? Ah, Débora, né, tudo bem, o namorado estava junto, ajudou ela a tomar a decisão, né? Une até mais a família, né? Quando a gente tem ali essa perda ali nesse coletivo. Para quem está sozinho, vai ter que lidar com isso no dia a dia sozinho ali mesmo, né? Eu vejo muitas coisas. Esse foi o grupo mais rico em fala, em crenças, mas assim diversas, né? Então eu adotei, eles são meus filhos, eles são mais do que filho, senti que um pedaço meu morreu ali, ou né, crenças que vêm de outras pessoas, logo você pega outro, é só um animal, ou ele só tem a mim, né? O amor do animal é puro, se sentiu seguro de morrer nos meus braços, que eu achei bem bonito isso também. Falta comida para mim, mas não para os meus animais, né? Então a gente tem todas essas frases que a nossa mente repete, que a gente considera como crenças, né? Que podem ser limitantes ou não, né? Elas vão ancorando a gente no sentido que a gente dá para as coisas que estão acontecendo. E existem muitos valores, né? Valores na fala de vocês, na vivência de vocês, quando vocês falam do animal, né? Da beleza, do carinho, do fato dele morrer nos braços, né? De ter vivenciado essa morte, a importância do comer, né? Do vínculo, do companheirismo, da rotina, né? Esses são todos valores, né? Que vão se movimentando e vai levando a gente para esse potencial, né? Que é o potencial de como que eu vou superar isso. E aí a gente tem várias coisas nas falas de vocês também, né? A Bianca falou uma coisa que eu particularmente acho isso, sim, muito importante. A gente escolhe tudo para os nossos animais, né? A gente escolhe onde eles vão ficar, onde eles vão dormir, o que eles vão comer, se eles vão passear, que horas que eles vão passear, se eu vou fazer o tratamento tal ou não. É a gente que está escolhendo, né? E eu vejo assim na fala das pessoas uma dor muito grande quando ela tem que decidir pela eutanásia. Mas a eutanásia é só mais uma escolha de tantas escolhas que foram feitas, certas ou erradas, porque nem todas as escolhas que foram feitas por um animal foram certas. Mesmo a gente acreditando, e eu falo por mim também, mesmo a gente acreditando que aquela escolha a gente está fazendo de repente baseado em muito amor, às vezes pode não ser tão bom para o animal também. E foi o melhor que a gente pôde fazer naquele momento.
Então, poder escolher como que vai ser o final do animal, eu não vejo como uma coisa ruim, eu vejo como um potencial, né? Até porque estão sendo mobilizados valores aqui, como vocês disseram. Ah, ele não está mais comendo, ele não está conseguindo fazer as necessidades dele, ou ele está em sofrimento. Eu não quero, eu não vou deixar um bicho meu sofrer, né? Então a gente vai mobilizando esses valores também para a gente poder tomar essa decisão, né? Eu acho que isso faz parte, né, desse fechamento. Ah, religião, ter outros animais, os grupos, né? A ideia dos grupos, as memórias, né? Então, essas memórias elas são muito importantes, ou seja, a tatuagem, ou algum objeto que fica do bicho, né? Ou até quando eu compro um móvel, de repente eu comprei a banqueta ali para colocar no lugar onde ele ficava, mas ele também pode ser como se fosse um altar ali dele, né? Não está mais a caminho, mas de repente está uma banqueta bonitinha, colorida, do jeito que ela gostava, e que quando eu olhar eu vou sim fazer né? Tipo, lembro, né? E eu acho que uma coisa bem bonita ali que a Eliana falou é agradecer mesmo, né? Porque também a gente não pode limitar 18 anos e meio ou 17 anos de convivência com o animal com uma dor que a gente sentiu ali no final, né? Eu acho que se a gente ponderar, foram mais momentos ali de felicidade, de companheirismo, de Foi. troca, né? De se sentir amado, de se sentir conectado com alguém, de se sentir importante e necessário para a vida de alguém, que se a gente limita só a esse momento, a gente acaba sendo injusto também, né? Com tudo que Sim. essa convivência trouxe, né? Então, ser grato mesmo e entender que as coisas mais valorosas da vida são as coisas que têm um final. Porque se tudo fosse eterno, né, até a nossa própria vida, né, se a nossa vida fosse eterna, que valor teria, né, a gente procurar uma forma melhor de viver, né? Então, a própria finitude é aquela coisa quando a gente vai comer o pudim, né, aquele pudim maravilhoso, e a gente come bem devagarzinho, assim, para saborear, porque a gente sabe que vai acabar uma hora, né? Então, assim, a finitude, ela não pode ser algo que impeça a gente de viver. Então, acho que isso que a Rosana falou foi muito bonito também, né? A gente não se privar, né, dessa, desse risco, né, que é viver, desse risco que é amar, desse risco que é se entregar, né, para o outro, né? E eu acho que se a gente mobiliza toda essa dor que a gente está sentindo, essa dor coletiva, ela não é uma dor solitária, né? E a gente mobiliza em algo que vai nos fortalecer, né? Como foi falado aqui, a existência do animal valeu a pena, né? Então, eu gosto muito de ver esse grupo do trabalho da Rosana, do trabalho da Letícia, como uma forma de imortalizar esses animais. Até quem não me deu o nome aqui, por favor, me dê o nome desses animais, porque quando a gente for publicar esses trabalhos, eu quero publicar o nome deles, né? Então, para eles ficarem registrados para toda a posteridade, para todo mundo que chegar e ler o que a gente escrever daqui para frente, falar ali, olha a Nick, né? A Nick não foi em vão a vida dela, né? Ela passou por aqui, fez muita gente feliz e também ajudou para a gente poder ajudar outras pessoas a superarem é, essas, esses, essas finitudes, né? Da vida de uma forma também mais leve. E eu acho que isso que a Rosana se propôs a fazer, que também foi transformar a dor dela em uma atitude de ajudar o outro, e principalmente dela superar um monte de desafios também para entrar nesse mundo acadêmico e transformar isso não só, né, no trabalho, vamos dizer assim, do dia a dia dela como psicóloga, mas também transformar isso num trabalho científico.
Isso também é uma forma da gente potencializar, né? Da gente transformar aquela dor em algo que vai trazer muitos frutos, né? Daqui para frente. Então, eu acho isso fantástico, né? Então, eu acho isso é um grande resultado disso tudo. Eu estou aqui também por isso, né? Então, porque todos nós vivenciamos, né, essas dores, né? Então, eu também estou aqui por isso e também vejo isso como uma forma de imortalizar esses bichinhos. Vocês querem me dizer o nome dos bichinhos de vocês? Quem que era? Acho que a Nadine não me falou, né? Como que era o nome da tua cachorrinha? Um minutinho só. Deixa eu voltar. Hã? Calma que eu tô chegando. Se chamava Julie. 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 Assim? Julie. É E Julie. aí, Julie. ah, tá. Aí a gente tinha aquele gatinho ali da Débora, gatinho, como que era o nome dele, gatinho, da Débora? A gatinha de um ano era a Ray, Rey. E o outro, Era o Merlin. como? Merlin. Merlin. Aham. Com quantos anos que não é? A gente entrou no consenso que ele tem mais ou menos 18 anos. Ele viveu comigo 7. Ah, ele viveu com você 7, tá. É, e aí, tá, a Julie, tá, a gente teve o Nick. Ah, e quem foi o último cachorro? Ah, foi o teu, né, Rosana? Quem que era? Era o teu, Tony, o teu era o Tony. Como que era? Assim que escreve? com I, Tony. Belinha, Aurora, Ray, Merlin, Julie, Nick e Tony foram os nossos personagens de hoje, Os que vão nossos ser homenageados de imortalizados, hoje, né? nossos engajados, e a ideia é essa mesmo, né? Agradecemos aqui muito a participação de vocês, né? Vai ser muito importante para a gente, no Posso falar final, uma coisa? claro. Eu estou muito orgulhosa da Letícia. A Letícia foi minha aluna durante 4 ou 5 anos numa escola estadual. Essa menina é espetacular. Eu Sério? não tenho nem palavras para dizer o orgulho que eu tô dela aqui. Eu conheci ela com 10, 11 anos. Que fofa! Bianca, eu Cada- concordo com você em grau, número e gênero. Ela tem me ajudado muito. Né, ela está preparadíssima já. Ela já pode marcar a consulta com ela ano que vem já. Que legal, esses encontros são muito legais. E você consegue, Bianca, pensar que esse encontro é ao acaso? É difícil a gente pensar, né, que essas coisas É que eu vi acontecem. uma publicação delas que no Facebook, eu não sei onde que eu vi falando desse grupo. E foi logo depois da Belinha. Foi no É, Insta esses, mesmo. esses encontros, eles não são ao acaso, né? A gente Não, vai formando essas redes, né? Isso é muito legal. Então, meninas, muito obrigadas. Meninas, muito obrigada. obrigada também a todas. Lindos depoimentos, eu vou lembrar de cada um deles. E se alguém não tem mais nada para que queira complementar, Eu Rosana, agradeço muito. Posso falar? Pode, pode. claro. claro. Agradeço demais. Conversar com vocês me fez bem, muito bem, né? Principalmente essa última fala da Marta, dizendo que a gente tem que valorizar todo o tempo que nós vivemos junto com nossos bichinhos, né? E a importância disso, né? Dessa experiência, dessa convivência. E eu já tive outros cachorros, eu tive um Tony também, que eu precisei eutanasiar. Tive um Zequinha, salsichinha maluco, que morreu com 11 anos, de pneumonia, judiação. E quando eu era criança, tive também uma cocker linda, também morreu de velha já. Então,
E todos eles tiveram, assim, muito valor, muita importância na minha vida. Eu acho muito bom ter um animal. Então, eu agradeço a todas vocês. Obrigada. Vou colocar o nome de todos esses aí, tá? No nosso trabalho depois. Vai entrar todo mundo ali, né? Eu acho que a oportunidade de viver com um animal, ela, sem dúvida nenhuma, é um presente muito grande, né? É muito importante, né? A gente poder vivenciar isso. Não esquecendo, obviamente, que eles são animais, né? Dando para ele o que eles precisam como animais também, né? Sim, Então, claro, claro. desfrutando, né? Gostando do cheiro dele como animal, gostando do comportamento dele como animal, né? E aí sim, nossa vida se enriquece, porque completa, né? Não vai Sim. completar. Olha o cachorrinho da Lê ali. Só, só para finalizar na leitura dos chats aqui do que foi falado sobre a decisão de eutanásia, né? Que foi mais difícil porque até mesmo vergonha, como se eu tivesse sido fraca, não tivesse tentado de tudo. Mas nesses últimos dias estou tentando ver de outra forma. Aí a Bianca falou que foi a melhor decisão para ele. Amor é isso, né? Colocá-los acima de nós mesmos. A Débora falou que quando falou com a Bianca sobre, até comentou que não sabia como chegar no veterinário, perguntar se era melhor, né? Se isso era melhor ou não. Mas o veterinário falou várias vezes no dia que ela tinha tentado de tudo e foi possível. Ah, Tobias. Desculpa, gente. E foi possível. Que foi possível e em nenhum momento a gente estava desistindo dele. Faria tudo de novo. O meu gato de 18 anos era o Merlin. Ah, tá. Que quando você perguntou o nome, agora já tá tudo certo. E não é Eu o acho. John. O John, você foi 2 anos, eu ressignifiquei com o Tobias aqui. Eu acho que não desistir do animal é justamente isso, não é deixar ele ir ali naquele momento, não desistir do animal e não esquecer dele do que ele fez com você, não aquele momento em si ali, porque se você ficar preso naquele momento e desistir dele, é você esquecer tudo que vocês viveram. Eu acho que isso sim é você esquecer dele. Eu, por exemplo, eu penso em mim como pessoa. Quando eu morrer, eu também, eu quero que as pessoas lembrem de tudo que aconteceu, não da forma como eu morri, ou como eu morri, ou, né? Eu acho que não dá para me colocar naquele lugar, né? Sim, Então, eu penso que, né? E a eutanásia hoje, ela é uma alternativa para os animais. E eu sempre falo, se a gente for ver, hoje em vários países a eutanásia ela é alternativa para pessoas também, né? sim, Então, cada vez mais a eutanásia ela está entrando como uma alternativa para pessoas, porque todo mundo está passando, o mundo inteiro está passando por situações em que está aumentando a longevidade, a gente tem um monte de aparelho, de medicamentos que prolongam a vida, e de repente a pessoa não quer. A pessoa fala, não, se eu tiver que ficar no aparelho, eu prefiro não ficar, né? Então, a gente tem isso como alternativa e acho que a gente tem que usar com sabedoria, não com culpa, né? É, acho que com sabedoria mesmo. E ninguém melhor do que a pessoa que conviveu com o cachorro a vida inteira para saber o que ele queria. Porque só quem conviveu com o cachorro viu como que ele era, o que ele gostava, ou com o cachorro, ou com o gato, né? Ou o que que ele gostava de fazer, se ele gostava de correr, se ele gostava de brincar, se ele gostava, né? É, aí, de repente, naquela condição, se você pudesse perguntar para ele, o que que ele falaria? Eu quero ficar aqui, né? Eu sempre Ou... falo, desculpe, Pode irmã. falar, pode falar. Não, pode terminar. Não, Eu não, só quero comentar que, assim, eu acho que cada um de nós aprendeu a falar e escutar os nossos cachorros. Parece que a gente intui o que eles estão querendo. Então, quando eu falo que por mais difícil foi bonito, morreu no braço, morreu com você, você fez o melhor que pôde, eu acredito que eles têm certeza disso, que você fez mesmo o melhor que pôde. sim, eu acredito nisso também. E a gente sabe, né? Você tem que confiar na tua conexão com ele ali e fazer a melhor escolha. Porque, de repente, um bicho que é ativo,
Até ouvi isso esses dias, alguém falando de uma pessoa, tipo, ela era tão ativa, ela vivia andando, agora ela está lá numa cama, não pode se mexer. Mas será que para o animal seria interessante também ele ter que viver nessa situação? Porque o bicho não entende, né? Ele vai querer andar, ele vai querer correr, ele vai querer fazer o que ele fazia, ele não entende que ele não pode fazer aquilo porque ele está doente, enfim. Então, o sofrimento para ele é até maior do que para pessoas, né? Mas a gente tem que pensar com sabedoria, né? Acho que é isso. Eu queria só fazer um comentário disso, é, que quando a gente conversou sobre a decisão, eu passei mais de uma semana assistindo vídeos de veterinários falando sobre, né, fazer eutanásia. E aí, o veterinário, o dia que a gente chegou lá, ele explicou todo o procedimento. Só que eu já sabia de tudo porque eu tinha lido e visto sobre. E acho que a única coisa que é difícil da gente tomar a decisão, porque a gente às vezes não quer deixar ir, né? A gente quer, tipo, prolongar porque você tem esperança de que alguma coisa vai mudar. E por mais que lá no fundo a gente saiba que nem sempre vai mudar. É, eu acho que às vezes é até um pouco um egoísmo nosso, né? De tentar prolongar aquilo. Mas a única coisa que durante a semana eu fui pensando sobre é que eu tava percebendo que ele tava deixando de ser um gato. No sentido de, tipo, ele tava perdendo a independência dele. E gato é muito independente, né? Por mais que ele fosse dependente no sentido de, tipo, ele precisava que eu botasse ele na caixinha quando ele ainda tava bem, porque os outros não se davam bem com ele, ele tinha perdido o que ele podia fazer sozinho, né? De, tipo, usar a caixinha dele sozinho, comer sozinho, ele dependia que eu ia lá. Então ele tava perdendo a, tipo, como se fosse a identidade, a A essência capacidade dele. dele, a essência dele. Uhum. E aí eu até pensei, tipo, não, eu não quero que isso aconteça, que cada vez mais ele deixe de ser o que ele quer, ou o que ele foi, né? Então, também chegou a hora de deixar que ele não sofresse mais por causa disso, tipo, por aquele desejo de que ele E isso é permanecesse mais. e se você pensar naturalmente, vamos pensar nele na natureza, né? Os animais da natureza, eles não definham assim, né? Eles têm um tempo bem determinado e eles não ficam prolongando. Quem que está prolongando a vida dos animais? É a gente, com medicamentos, com tratamentos, com, né, dando a comidinha na boca lá. Você não vai ter ninguém que vai dar a comidinha na boca da oncinha lá quando a onça estiver velhinha, né? Então, na verdade, quem está prolongando é a gente. E a gente É está a gente. decidindo por isso. Então, se a gente está prolongando, a gente está tomando essa decisão, né? Então, nós estamos decidindo no tempo todo, né? Então, biologicamente, se a gente pensar biologicamente, talvez para eles não faça sentido mesmo ser um gato sem ele poder correr, sem ele poder subir, sem ele poder, né? Talvez na essência dele mesmo não faça sentido. Para nós humanos, pode fazer, né? A gente tem pessoas que ficam tetraplégicas, acamadas ou muito velhinhas e faz sentido para elas estarem vivas, né? Porque a gente tem uma outra perspectiva, né? A gente tem outras coisas, né? Mas talvez para os bichos não. Então, eu vejo que você tomou mais uma decisão dentre todas as decisões que você tomou, o melhor que você pôde. E com critérios com muito valores, né? Isso que é o mais importante. O problema seria como algumas pessoas fazem. O tratamento dele é R$ 5.000. Não tem esse dinheiro, pode fazer eutanásia, né? Ou, olha, você vai ter que dar o remedinho para ele de 6 em 6 horas. Não, não tem esse tempo não, pode fazer a eutanásia. Mas o bicho está muito agressivo, mas é porque você não está sabendo manejar o bicho. Não, o bicho está muito agressivo, faz a eutanásia. Aí sim, é uma atitude que a gente questiona, né? Uma atitude que está levando em consideração os interesses só da pessoa, né? Mas é isso, não é, gente? Então,
Brigadão. E qualquer coisa a gente Obrigada vai se falando demais. do grupo ali, tá? Um Obrigada, beijo, foi gente. muito Boa bom esse noite. encontro. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo para Obrigada a todos. todos. Tchau. Espera só um pouquinho, Rô, antes de sair, tá? Se as meninas saírem. Aí, Rô, eu estava falando com a Letícia, vamos fazer assim, ó. Deixa eu tirar ali, pronto. Vamos pegar esses depoimentos e daí no último grupo, se tiver solteiro, a gente inclui nesses relatos aqui. Se bem que aquela menina que falou, ela não mora, ela pode ter tido apoio, mas ela não mora com o namorado, né? Ela não mora com ele? Pelo que eu entendi, não. Ele deu apoio, mas ela mora Eu sozinha. acho, É? É? eu acho que Ah, mora. Uhum. Dá pra gente conferir depois, né? Mas eu acho que mora. uhum. Porque lá nos outros grupos, eu não sei se tinha alguém que tinha morado sozinha, tinha ou não? Não sei. Porque daí nesse último agora, porque não vai faltar muito também, né? Eu acho que quantos, porque teve aquela guria que saiu, né? Ela acabou desistindo, né? Então a gente 7. completa depois, tira do outro grupo, só coloca ali nos depoimentos e passa ela para a família multiespécie. A gente faz esse arranjo daí, Beleza. Eu tinha beleza? 5 pessoas com a Eliana, mas a Mariane Almeida que entrou, ela não, ela saiu. Não sei, deve ter dado um tilt ali no que ela ouviu ali e acabou não dando conta. Então, beleza, E faz o relatório daí. como é difícil você dar um feedback, um acolhimento, se você não conhece a história, tem outras pessoas escutando, você não pode falar coisas que possam, né, afetar. Então, é um jogo de cintura ali. Mas eu acho que essa vai fazer parte do teu trabalho a posteriori, porque grupo é assim, né? Porque o grupo, eu acho que o psicólogo ele mais ajuda a pessoa a pensar do que dar uma saída, né? Talvez ele mostre que a pessoa já tenha saída, né? Eu acho que talvez o Não, eu trabalho. falei especificamente aqui, porque de repente eu vi que não tinha tudo suficiente e falei, vou acolher, que eu falei para você. Aham. Então, acolher sem induzir, sem, sabe, sem dizer que você. Por conta da pesquisa. Sim, claro. Mas eu acho que no grupo, eu não sei, eu nunca participei de nenhum grupo. Mas eu acredito que um vai ajudando o outro, né, a elaborar, né? Vai, só pode causar um pouco de vergonha a mais, né? Porque se elas já têm vergonha por alguma coisa, pode sentir. O que o depoimento de um pode ajudar para vergonha, às vezes uma fala pode, né? Espero Uhum. que tenha sido tranquilo para todas. Eu acho que quando. Eu não Professor, sei. Oi, pode falar. pode falar. Eu ia falar Só quando. compartilhar que eu não tirei, esqueci de tirar o print do mapa. Tá. Quando eu ouço, né, desde os primeiros ali, quando eu ouço as pessoas falando exatamente a mesma coisa que eu senti, é muito reconfortante. E também ver que na fala delas algo que eu já superei também é. Porque, sabe, eu acho interessante essa dinâmica. Porque você se vê como se tivesse uma linha do tempo e você consegue se posicionar ali, né? Nessa. Eu já consigo compreender determinadas coisas, nisso aqui eu ainda não consigo, né? Acho que te permite você fazer. Eu não, pelo menos eu sinto isso por mim. O tempo todo eu estou me auto regulando ali nesse processo, né, nas falas. Algumas coisas você fala assim, nossa, mas está muito lá embaixo ainda, está muito na dor, né? Você Está fala, no nossa, começo, está na é, fase aguda. aham. Aí você está muito na dor, você fica olhando assim, nossa. E aí você vê outras pessoas que não, que já estão ressignificando, né? Que já, mesmo ali expressando uma dor, ela já consegue ver o sentido naquilo, né? A gente viu esse nesse grupo, do Família. Eu não sei se foi no Família, tem uma pessoa que eu até atendi uma vez que ela pediu. Ela
está há 8 anos no luto do primeiro cachorro, luto do segundo, e ela não ressignificou ainda. Ah, mas aquela ali, eu lembro ali do cachorrinho ali. Foi difícil para ela, né? Aquelas duas perdas ali, né? Ela não elaborou nada ainda. Ela não elaborou. Ela não conseguiu, né? Não, ali, claro, que daí se você vai fazer uma coisa num consultório, a leitura é outra, né? Aham. A do Cocker, né? A do coque. O cara ali estava bem doído mesmo. Eu acho que principalmente por ele ter recebido aquela eutanásia, ele não morreu direito, né? Ele ficou em sofrimento, né? Ficou se batendo, segundo ela acompanhando ele se batendo. E o veterinário não teve nem né, de retirar ou dizer, não é assim, sei lá. Ela ficou Ou horrorizada às com vezes foi a percepção dela também, né? A gente não sabe. Então, meninas, deixa eu tomar um banho. Que o dia Boa foi noite. longo. Pessoal, Fala, Ale. consegue o mapa? Eu não tirei print, eu esqueci de tirar só para Ah, você colocar quer? no. Eu tirei, eu leio, eu te mando. Te mando Você tirou o agora. print? Ah, Tirei. beleza. Obrigada, Rosiane. Imagina. Beijão, então, Beijo. meninas. Boa Nos noite. falamos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.